Boa tarde, ao vivo para todo o Brasil, para todo o mundo. Alô planeta Terra, estamos viajando nesse momento, curtindo essa viagem agora ao vivo na Rede Relâmpago. Para você que está ligado na Rede Relâmpago, para você que adora os nossos programas em todo o Brasil, em todo o mundo, para você que curte sempre, boa tarde aqui no Brasil. E lá na nossa convidada também é boa tarde. Acabamos de ter falando uma besteira aqui. São 4 horas só vamos dizer assim, de fuso horário. Por lá 4 da tarde, por aqui meio-dia. Mas boa noite, claro, para você que está na Austrália. Boa noite para você que está no Japão. Boa madrugada já daqui a pouco, enfim. Esse programa super internacional começa agora para você, na sua companhia, eu, Vitor Poço. É um prazer danado estar contigo. São dia 6 de maio de 2023. E hoje um programa histórico. Vamos entrevistar uma brasileira que mora na Irlanda. Deixa eu colocar aqui, fixar aqui o comentário. Pronto, muito bem. O nome dela é Daniela Prates. Ela vai falar sobre a cidade dela, Bray. Cidade sensacional. Olha, é muito bonitinho. Eu vi aqui, eu pesquisei. Ele tem uma característica muito legal, que é a cidade litorânea mais charmosa da Irlanda. Ela mora por lá. Brasileira, Daniela Prates, vai trazer pra gente informações tanto de Bray quanto da Irlanda. Um bom bate-papo entre dois amigos. E aí a gente, claro, vai saber um pouco mais sobre esse país, né? Vamos saber pelo olhar de uma brasileira. Deixa eu chamar ela, que ela tá por aqui já. Deixa eu dar boa tarde pra Denise Monteiro. Beijo pra minha esposa, beijo pro Rafael, beijo pra Luísa, beijo pra Ludmila, todo mundo aqui bem ligadinho no Mundo Relâmpago. Daniela Prates, a convidada especialíssima do Mundo Relâmpago de hoje. Boa tarde, Daniela! Eslancha! Saúde! Com chá! Saúde! Tudo beijo, bem, querida! Seja bem-vinda. É um prazer estar falando com você. Muito bem, ao vivo, estéreo, som estéreo da Rede Relâmpago, sensacional, som estéreo da Daniela Prates. Dani, te agradeço imensamente por aceitar nosso convite, por estar aqui para falar direto da Irlanda com a gente. Deixa eu mandar um beijo para Dê, sua esposa linda. Olha aí, beijo, Dê. Beijo para todo mundo também. Aliás, a gente já começa com você mandando beijo para todo mundo. Mande beijo, abraço para quem você quiser. Vai lá, especialíssimo. Vai lá, manda para quem você quiser. Já vi algumas pessoas, é a primeira live, né? Então, tô começando assim. Então, tô vendo a Jaque. Beijo, Jaque, saudade. Cris, já vi o Antônio, que me ajuda pra caramba aqui na Irlanda. Já vi a Lud, minha filha adotiva de coração. Daqui a pouco o pessoal tá entrando, espero. Isso aí, a galera que está entrando, está aqui convidada para viajar com a gente para a Irlanda no Mundo Relâmpago de hoje. E a galera que também se inscreve no canal da Rede Relâmpago no YouTube e curte essa live depois, não tem problema. Fica tudo gravadinho por lá. Sigam, se inscrevam, a Rede Relâmpago sempre com programas maravilhosos. Hoje aqui temos Daniela Prates na nossa companhia. Vamos bater um papo sobre a cidade de Bray, na Irlanda, onde ela vive. Daniela, antes de tudo, eu queria saber como você, brasileira, foi para a Irlanda. Como é que tudo começou? Como a maioria, né, dos brasileiros, quando vem para cá, vem para um intercâmbio, que eu não estava feliz na minha profissão no Brasil. E aí decidi vir para a Irlanda com as amigas, que eu já trabalhava no banco. E aí a ideia era ficar 6 meses. Em agosto vai fazer 11 anos que eu tô aqui em Bray. Né? 11 anos. 6 meses. A ideia era estudar, eu vim para estudar inglês, tal, e aí o trâmite não é tão fácil para ficar. E com isso, depois do curso de inglês, eu queria ficar. E aí eu fiz uma pós-graduação em Montessori, que é um método de educação infantil. Eu ia falar long time ago. Muito tempo atrás eu fui professora no Brasil, eu fiz magistério. Então a ideia era voltar a trabalhar com criança, mas aí no Brasil. E, na verdade, eu comecei a trabalhar com criança, voltei a trabalhar com criança aqui na Irlanda com babá. Gostei. E aí decidi fazer a pós-graduação em Montessori. E hoje eu sou professora Montessori numa escolinha. Olha, que bacana, que legal. Olha, gente, isso serve de coragem para muita gente. Aliás,
uma mulher super corajosa, foi para lá fazer um intercâmbio, aprendeu uma língua muito bacana, né? Ela, foi para a Irlanda para viver outros costumes, outras características, né? O pessoal lá tem... Aliás, o que a gente vai ver agora das diferenças entre Brasil e Irlanda são algumas, e a Dani vai contar para a gente ao vivo. Primeiro de tudo, gente, olha, não está um calor danado aqui no Brasil, não está, porque nós estamos no outono. Mas por lá, eu não sei qual o clima aí. Porque pelo que eu estou vendo aqui, aí em Bray está 14 graus. Nesse momento, 14 graus. E aqui 28 em Niterói, 28. E Quer dizer, 14 o dobro. graus é considerado uma temperatura gostosa. Tanto que eu tô vendo meu braço. Eu tô com uma blusinha muito fininha, né? Depois da live eu vou dar uma volta, que eu moro no centro. E é gostoso, tipo, eu não vou usar meu casacão, porque está 14 graus. Gente, olha aí, Não é louco? 14 graus. Para ter uma ideia, 14 graus aqui, a maioria está com casaco de gorro e tal, e está nevando para gente aqui no Rio, né? Especialmente no Rio de Janeiro. Especialmente. Dani, você é natural de onde? Você nasceu onde? Eu sou de São Paulo. Eu sou de São Paulo, capital. São Paulo. É. São Paulo, capital. Beijo para a galera de São Paulo que está curtindo também a live maravilhosa. A Cris Souza, Crisinha, está dizendo que a Dani é uma guerreira. Está aqui, ó. A irmã já é uma irmã de quando eu adotei 25 anos já. Essa daí já está no coração. Só não é irmã de sangue, mas é irmã de coração. E a Ludmila diz, bom dia, Dani. Boa tarde, Dani. Você é maravilhosa, admirável. Te amo, minha filha. A Iva Socil disse, e eu? Iva também está aqui. Iva. Ai, caço. Iva. Esse nickname eu não conheço. Iva. Quem será Iva? Cobrou um beijo da Iva. Então, beijo Iva, para você. Linda, maravilhosa. Olha, lá em Bray, então, 14 graus. Aqui em Niterói, 28. Então, você tem uma noção, mais ou menos, de como é o clima, né, por lá. É um pouco friozinho pra gente, mas para ela disse que está bem agradável, então está bem legal. Ela está tanto com a blusa ali que não tem nem manga nem nada. Que legal. Apesar que você já se acostumou com o clima também, né, Dani? Chove muito aí? Como é que é o clima? É muito nublado ou vem sol de vez em quando? É bem nublado. É bem nublado. E é muito... Como a gente está no tópico, né, do hemisfério, dá a impressão que o céu está mais perto da gente. Então, muito nublado. Só que nessa época é muito engraçado. Dá 4 horas da tarde, o céu abre. Então, hoje não tá chovendo. Eu tô olhando agora para fora, para a janela. Eu consigo ver o céu e nuvem, né? Mas nessa época do ano, por exemplo, uma curiosidade. A gente está no horário de verão desde fevereiro. A gente fica o ano inteiro em horário de verão. Então, agora está clareando por volta de 5 horas e escurecendo por volta de 8h30. Então, agora os dias são mais longos. E aí, no inverno, é o contrário, né? Isso aí, olha aí. Lá tá uma primavera aí, né? Isso, como se fosse uma primavera, né? É considerado primavera, mas assim, tá meio longo. A temperatura já podia... A gente passou por uma frente fria semana retrasada. Tava bem frio. E com bastante chuva, né? A semana choveu bastante. Olha. Hoje não choveu. Mas assim, aí vem umas nuvens, aí chove, depois o céu aparece. Por isso que tem o tal do Lamprechaw, que aí tem um arco-íris. Porque como chove e para muito, sempre tem um arco-íris. Então, por isso que o arco-íris também é uma das marcas da Irlanda. Isso aí, olha, uma das marcas da Irlanda, justamente, olha o arco-íris. Realmente, a gente lembra qualquer coisa da Irlanda, ou vão passar alguma coisa. Tem um desenho animado, tá na Irlanda o desenho lá, o bonequinho. Sempre tem um arco-íris, sempre tem um pote de ouro, sempre tem o trevinho de 4 folhas. Essas coisas são curiosas aí da Irlanda, né? Mas a gente pensa que em cada esquina tem uma arvorezinha com um trevo de 4 folhas. É isso mesmo? Na verdade, a planta... sim. Deixa eu só abrir um parênteses. A Iva é a minha irmã de coração, Van, que ela colocou um nickname que eu não sabia. Van, te amo. Pablo Miguel, sei que vocês estão assistindo também. Vamos lá. O trevo de 4 folhas, assim, é muito difícil. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, há 11 anos, uma das primeiras conversas na aula de inglês, a professora explicou isso. Ela contou na época que tinha uns 40 anos, que ela viu um, mas depois nunca mais viu.
É muito comum ver o de 3 folhas. O de 3 folhas você vê nas gramas. Tanto que aí a gente puxa um pouquinho para o St. Patrick, que é o padroeiro da Irlanda, que é um santo. E aí ele, na hora de rezar a Santíssima Trindade, ele usava o trevo para fazer a Santíssima Trindade. Então, por isso que tem a marca da Irlanda é o trevo de 3 folhas. Porém, o da 3 sorte folhas. é de 4 folhas. Aí, se encontrar o de Isso aí. 4 folhas, é uma pessoa super sortuda. Então, olha aí, o de 4 é o da sorte, o de 3. Olha que história belíssima, gente. St. Patrick é o padroeiro, né, do país, padroeiro da Irlanda. É. E aí ele rezava, né, com um trevo, 3 folhas, a Santíssima Trindade. Olha que bonitinha a história, que legal. E por que, você sabe mais ou menos por que do chapéu verde, aquela coisa toda verde? Por aqui a gente comemora o dia de São Patrick, né? Que a gente chama aqui. E aí a gente bebe aquele chopp verde, se veste de verde, isso aí. Você sabe mais ou menos que curiosidade é essa? Olha, eu não estudei, hein? Agora você está me colocando à prova. Mas, olha só, a Irlanda é chamada de Ilha Esmeralda, porque ela tem 40 tons de verde. Então, é muito legal. Quando você está, mesmo no jardim em casa, ou fazendo um passeio pelo país, ou em algum parque, as árvores, elas têm diferentes tons de verde. No total, são 40. São 40 shades of green. Então, são 40. Por isso que tudo é no verde. Então, é um país verde. Então, assim, eu não estou simbolizando a Irlanda, porque o meu país é o Brasil. Embora eu pudesse colocar verde também, que tem o Brasil, né? Mas é por isso, porque é a Ilha Esmeralda, porque o mar da Irlanda, a costa, ela é verde. O mar, dependendo quando o sol tá bem bonito, a água fica cristalina e fica verde. E tem muitas montanhas, né? E aí tem as árvores, então é muito interessante. Uma vez, quando eu trabalhava com babá, quando vocês viam linhas, a gente fala lane. Eu estava andando no lane, aí eu vi a diferença da grama, da parede, como essa trepadeira que tem a planta e algumas árvores. Aí eu só no passeio, tipo, 3 minutos, eu contei e deu 8 tons de verde. Meu Deus! Pela Olha diferença. aí, que É bem lindo! interessante, é bem legal. É bem bacana. Olha, e a Irlanda tem muitos, claro, tem muito a ver aí com a natureza, tem muita coisa natural lá, eles são muito, vamos dizer assim, tem planta, no Brasil a gente tem muita qualidade também de coisas naturais, mas na Irlanda eles dão muito valor a isso. Então, é comum as ruas serem limpas, eles cuidarem muito bem desse fato, como aqui no Brasil, às vezes a gente, né, não tem nem a ver, não está nem aí para o meio ambiente. Lá eles fazem perceber que o negócio é bem contado, é bem legal. Olha, a gente está aprendendo curiosidades aqui da Irlanda. Eu não sabia sobre São Patrick, sobre essas curiosidades da Daniela. Muito obrigado, Daniela, por compartilhar conhecimento aqui com a gente. Pelo amor de Deus, que legal. Olha, lá na Irlanda, né, pela proximidade com a Inglaterra, claro, e também, né, por ser um país ali próximo, né, ter sido no passado, né, uma colonização, alguma coisa assim, ela tem idioma oficial o inglês, mas também tem o irlandês. Né? Dani, você tem como diferenciar, por exemplo, em algumas palavras, como se diz em inglês e como se diz em irlandês? Ou você teve algum problema em relação a essa divisão de línguas por aí? O que acontece? A Irlanda, com a colonização da Inglaterra, hoje, né, os irlandeses, 90% dos irlandeses falam inglês. Então, não teve esse problema. Porém, eles mantêm a língua. Né? Então, por exemplo, no ônibus, tem a informação do onde você está, né? Qual posição, qual ponto que você vai descer, qual rua que você está. Então, aparece o nome em inglês e em gaélico, que é a língua irlandesa, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a xícara que eu ganhei de uma colega de trabalho, gra. Gra significa amor em irlandês, em gaélico. Então, assim, tem ainda, eles mantêm isso forte. Tem umas escolas tem escolas que é só em Irish, que chama Irish School, que as crianças, ela entram e elas só aprendem o idioma gaélico.
né? Mas são poucas, não são muitas escolas. Mas, assim, tem uma cidadezinha no condado de Clare, se eu não me engano, que é em Connemara, que tem uma comunidade que eles só falam irlandês. Mas é uma comunidade Olha aí. pequenininha. É. Mas a maioria é É, inglês. O pessoal que eu trabalho não fala muito mais inglês, porque assim, o inglês tomou... Desculpa, o irlandês. Porque o inglês tomou conta. vocês tomam conta. Ficam mais, então, para as pessoas tradicionais, então, as mais velhas, falarem mais ou menos mais É, o algumas irlandês também, né? coisas. Poucas coisas. Eles têm, os mais velhos tentam manter alguma coisa, por exemplo, o slancha, que é difícil falar para mim, a saúde. Se eles estão no pub, eles não vão falar cheers, geralmente falam slancha, na brincadeira. Eu trabalhei num Slancha, é isso? Slon, Slancha! Sloncha. Para mim é difícil também. Slancha! Sloncha! Aí tá todo mundo bêbado, fala Ah, tipo Slancha! isso. Sloncha! Mas, por Quando exemplo, eu... a gente toma uma cerveja, Slancha para você É! também. Eu tava vendo agora um Google, aí o cara explicando como falava, né, para eu falar bonitinho para você e tal, e para o pessoal que tá assistindo. Aí ele falou tchá de tchá-tchá-tchá. Eu achei bonitinho, ele falou tchá de tchá-tchá-tchá. Mas, por exemplo, Tá bom. eu trabalhei numa escola Montessori, no qual a chamada, as crianças, a gente ensinava as crianças a falar em gaélico, que é, por exemplo, Vitor, presente, numa escola. Então, por exemplo, Vitor, aqui, on chalk, né? On Um chalk, choque. on chalk. E aí, a professora que é irlandesa, Sara, falou assim, como que a gente fala em português? Aí eu falo assim, aqui, porque traduzindo seria, ao invés de ser o nosso presente, seria aqui. Então as crianças começavam a falar, aqui! Aí chamava o nome, aqui! Eu falei, não, fala um choque, porque para mim era legal eles falarem um choque, só que para eles era legal falar aqui, porque é Aqui. diferente. Mas só para a gente fechar sobre a língua. Assim, o transporte público, toda a informação passada, ela é passada em inglês e em irlandês. O presidente, que é o primeiro, que é um nome difícil de falar, Taoiseach, talvez, toda vez que ele faz um discurso, ele tem que fazer nas duas línguas. Legal, bacana. Olha, gente, aprendendo sobre a língua lá na Irlanda. Língua, então, a maioria fala inglês, né? Mas tem, é claro, nos transportes públicos, tudo que é público tem lá o inglês e o irlandês. Você pode falar tanto uma língua quanto a outra. E os mais velhos, é o que eu digo, né? Eles com certeza devem falar bem o irlandês ali, dá para método tradicional. Mas o inglês domina por lá. É o idioma oficial da Irlanda para muita gente, para muitos irlandeses. Deixa eu mandar um beijo aqui, ó. Vânia Ai, Prata. minha Tá mandando um prima, beijo. Obrigada, linda. Dani. Simone. A Iva. Aí, Iva Sotil, que Ivanete, é minha irmã de coração. Ivaneide, está dizendo que está adorando e aprendendo muito. A Dani é muito boa e o condutor também. Obrigado. Estamos Beijo. bem, Vitor. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento. É isso aí. A Rede Relâmpago compartilha conhecimento o tempo todo. São vários programas que a gente tem por aqui. Começa a divulgar para todo mundo saber que a Rede Relâmpago está aqui perto de você para poder fazer um bocado de coisas bacanas. Viva a natureza, Vani Prado, sensacional, mas para o fim do ano vai visitar a Irlanda, a Cris. Cris está dizendo que vai visitar a Irlanda. Já Vai conhecer o Halloween com a Dani. A casa já está pronta. Já está pronta. Só ir para a Irlanda, só ir para a Irlanda. Está lá a Dani para poder te receber, gente. Olha, falando de política, muito bem falou aqui a Dani, né, em relação à pronúncia e tal. Lá nós temos um primeiro-ministro na Irlanda chamado Leo Varadkar. Ele foi eleito entre 2017 e 2020 e agora está no segundo mandato, desde 17 de dezembro de 2022. Quando então, teve, na Só que verdade... temos Desculpa. temos um primeiro-ministro na Irlanda, mas nós temos um presidente, que é um cara icônico. Gente, é um senhorzinho, ele é bem baixinho, e ele tem uma cara de irlandês mesmo, ele é fofo, então você pode apertar ele. E parece em programas de televisão, em desenhos animados, alguma coisa que fazem ele, tipo assim, ele vira tipo um meme lá da Irlanda, que é o Michael Higgins. Ele, desde 2011, ele é o presidente da Irlanda, é o nono presidente da Irlanda. Então, quer dizer, são poucos presidentes que estiveram, né, nessa posição, e ele está lá.
A Dani vai falar com a gente sobre política. Como é que é o primeiro-ministro aí, como é que é o presidente aí? Eles estão fazendo um bom trabalho? Na sua visão, como brasileira, como cidadã irlandesa, o que você acha da política por aí? Ainda não sou cidadã irlandesa, tenho uma vontade, né? Ainda não sou, mas por viver aqui é considerado irlandês. O que acontece? Realmente é Sim, isso mesmo. claro. O presidente é como se fosse o rei, que agora estava assistindo a coroação do Charles. É como se ele fosse o rei, né? O rei na Inglaterra, aí tem o primeiro-ministro, que é quem domina. E aqui é a mesma coisa. Tem o Michael, o presidente, que representa. A casa dele fica num parque chamado Phoenix Park, que é o maior parque da Europa em relação ao tamanho, a área quadrada. Então, o Michael fica lá. E ele era conhecido, tinha um cachorro dele que era super receptivo com todo mundo e morreu tem 2 semanas, o cachorrinho dele. Mas, assim, quem realmente trabalha no Congresso, faz as leis, aí são os primeiros ministros. Que foi aqui. Tem o Leo, que ele ficou sozinho por 4 anos. Aí teve uma reeleição. E eles decidiram mudar a forma de mandato. Então, foi eleito 2 primeiros ministros. Aí teve um primeiro, eu não vou lembrar o nome dele. Talvez seja Michael, não vou lembrar o nome dele, desculpa. Que mandou por 2 anos. E agora, nesses próximos 2 anos, o Leo voltou para o poder. Então, eles, na verdade, o primeiro-ministro que vai para a Câmara, que vai para o Congresso, que tem a discussão toda sobre o país. O Michael, que é o presidente, ele representa a Irlanda nos momentos que vem alguém visitar ou precisa visitar, mas é como se fosse uma posição mais, tipo, temos um presidente, mas não é tão... Diplomata. Isso, ele não é tão ativo como são os primeiros ministros, que muito parecido com o sistema da Inglaterra, na verdade. Só que lá é monarquia, né? Aqui tem a democracia. E assim, como uma cidadã, hoje uma pessoa que mora na Irlanda, a gente está passando por uma crise imobiliária muito grande. Que não tem, que não tem. É muito difícil encontrar imóveis para alugar hoje em dia num preço que a gente consiga pagar. Então, assim, por um lado é um país pequeno, então para a gente brasileiro, eu me incluo porque nós somos 70 mil brasileiros aqui. Então, para a gente brasileiro é difícil entender a forma deles, já que é um país pequeno, por volta de 6 milhões de pessoas, um pouco mais. Então, assim, eles têm muita resistência em construir casas, por exemplo. Não tem prédios altos, como a gente vê no Brasil. Isso é uma coisa bem que na Europa também. Aqui perto, onde a gente mora, a próxima cidade é Shankill, que é onde eu trabalho. E aí estão construindo 2 condomínios, que as casas foram vendidas muito rápidas. Porque não tem. Não tem, e o processo para compra é bem complicado. Então, aluguel, assim, deu um boom, isso já está rolando uns 2 anos para mais. Então, a crise imobiliária, muita gente, então eu conheci um brasileiro que foi embora, com visto de trabalho, teve que ir embora porque não tinha casa para alugar. Então, assim, tem os donos da casa, a gente chama de landlord. Então, eles estão aproveitando desse boom. Às vezes, eles pegam uma pessoa que está morando há muito tempo, tira essa pessoa da casa e aí aluga pelo valor muito mais alto. Então, no momento... E saiu uma pesquisa essa semana falando que o transporte público da Irlanda foi considerado o pior da Europa. Então, assim, em comparação ao Brasil, eu vou falar de São Paulo, é bom, mas assim, vamos comparar. São Paulo é uma cidade com 14 milhões de pessoas na capital. Aqui, Dublin, nós somos em 1 milhão. Então, assim, sabe, colocando, a gente não tem a quantidade em São Paulo. Aqui existe uma... parece que eles meio que pararam no tempo em relação a isso. O progresso parece que não vem muito devagar. Tanto que, às vezes, quando eu tô com raiva, eu chamo a Irlanda de uma grande roça, né? Porque, por exemplo, o que você entende quando eu falo para você um serviço público? Se você vai no hospital público, se você vai numa escola pública, eu entendo que eu não pago. Aqui, se eu vou no hospital público, eu pago. Entendeu? Então, tem essas coisas assim. Uma faculdade pública, ela é paga. Então, para a gente fica difícil, mas é público e é privado. Então, assim, pelo fato da gente pagar, o serviço não é. Tanto que muitos brasileiros, quando vão para o Brasil, a primeira coisa que e eu fiz isso, é ir ao médico. Que tem essa diferença. Mas eu acho que é mais uma diferença cultural.
né? E a gente de fora, a gente vê um progresso que pode fazer. Tanto que muitos brasileiros saiu eles fizeram uma reunião com alguns brasileiros que têm business, são 1.300 business brasileiros aqui. Então, assim, os brasileiros estão vendo a oportunidade. Então, essa parte olha, que coisa! da política no momento que está pegando a crise imobiliária. É um desafio muito grande que a política está enfrentando agora em relação à crise imobiliária, né? Olha, e para você que está pensando, por exemplo, para trabalho aí na Irlanda, eu queria até falar um pouco sobre o trabalho aí, né? O índice é bom para brasileiros ou é ruim para brasileiros, na sua visão, Dani? O trabalho é assim, a burocracia. E o Antônio tá aí, se tiver ainda, ele vai concordar. Ele me ajudou muito. Porque o que acontece? Para tirar na verdade, é uma permissão de trabalho. O trâmite é bem complicado, porque existe uma lista, né, de profissões que são elegíveis e umas profissões que não são elegíveis. Por exemplo, eu, pessoalmente, eu prefiro ser babá do que trabalhar em escolinha. Ser professora me dá prazer em ensinar. Só que a Dani, ela já tá meio velhinha, o corpo tá pegando e eu me divirto mais sendo babá. Porém, babá não é profissão que dá visto. Então, não é tão fácil assim. Por exemplo, tem muitos brasileiros que a gente vai para uma faculdade e aí, quando vai fazer a faculdade, tem que ver se a profissão dá visto de trabalho. Aí, ponto número 1, a profissão dá visto de trabalho. Ok. Aí, depois tem outras listas de regras a seguir. O salário, que é pago por hora. Então, se o salário é suficiente, porque existe uma renda anual que tem que ser preenchida. Por que eles prezam? A gente, como estrangeiro, a gente não pode tirar o lugar de um irlandês ou de um europeu. Então, eu tenho que entrar nos critérios da legislação que permite o visto de trabalho. Então, assim, para eu conseguir a minha permissão de trabalho, não foi fácil. Porque eu tive que encontrar uma escolinha que ela preenchia os quesitos, que é pedido para conseguir o visto de trabalho. Ele aqui, credo mesmo. O Antônio mandou mensagem. Chato mesmo para cumprir requisitos. Ele me ajudou. Eu não estaria aqui ainda, Antônio, muito obrigada, porque ele sabe disso, já falei isso para ele. Eu não estaria aqui ainda se não fosse por ele, porque ele que me ajudou no trâmite, ele trabalha com isso. E é muito complicado, porque assim, a gente vê muito brasileiro capaz, que tem vontade de ficar, mas a profissão que está exercendo não é elegível, não é elegível para o que o país pede. Então, muitas vezes, muitos brasileiros querem ficar, mas não conseguem, aí vai para um outro país. Mas, assim, não é fácil. Pois é. Olha, como a Vânia bem diz, muita exigência. E o Tony diz que você merece também. Então, com certeza, vai vir logo esse título de cidadã irlandesa aí para você poder ficar. Ufa! Que coisa boa, legal, pronto, está tudo certo. Né? E para a galera que tenta aí o visto, para você ver, como a Dani está explicando, é bem difícil, viu? Tem que ver uma profissão que possa ser elegível para o visto. Então, não é da tua cabeça, eu vou lá para a Irlanda e tal, acabou, vou trabalhar no McDonald's, está tudo certo. Não façam isso. Não façam isso. Porque aí é um tiro no pé. Pode ser um tiro no pé, pode ser sorte também, pode ser uma coisa boa, pode dar certo. Mas der muito jeito de não dar certo também. Então, tenha consciência, né? Como a gente bem falou com a Eduarda Costa, deixa eu mandar um beijo para ela, querida advogada portuguesa, que participou do Relâmpago Entrevista, que é um dos programas que a gente tem aqui. Ela falou que em Portugal o pessoal está se mandando para Portugal pensando que lá tem emprego, tem moradia suficiente para todo mundo. Não tem, ela falou isso, não façam isso. Eu sou advogada, ela é especializada, inclusive, em extradição, em direito internacional, então ela muito compartilhou aqui para a gente o conhecimento de não ter isso, não é isso tudo lá em Portugal também. Então tenham cuidado. Gente, a Vânia está dizendo, tem gente que acha que é assim, acha que é fácil, mas não é não, gente. Minha família, meus amigos, eles acompanharam todo o processo. Foi bem estressante. Isso aí, imagina. Olha, a Daniela Prats, ela está na cidade de Bray, na Irlanda. Cidade de Bray. Pertence ao condado de Wicklow.
é o seguinte, é uma cidade costeira no norte do condado de Wicklow. Condado, gente, para a gente trazer para cá, para o Brasil, condado como se fosse estado. Então, como se fosse uma região. Então, é dividido. Isso, é uma região de Wicklow, e lá tem a cidade de Bray, tá? Condado, e a cidadezinha fica lá. Ela é uma cidade que tem uma população de 32.600 habitantes. 32.600. Então, é uma cidade que tem, vamos dizer assim, ela é pequena e tem poucas pessoas lá. Em comparação, claro, vamos comparar Rio de Janeiro, São Paulo, claro, é pequenininha, bem pequenininha. Mas é a nona maior área urbana da Irlanda, segundo o censo de 2016. Então, é a nona maior área urbana da Irlanda. Então, não é lá, vamos dizer assim, uma zona rural. Ela tem aquela urbanização muito bem bacana. E olha, gente, a cidade de Bray, ela é bem legalzinha, porque ela fica bem na costa da Irlanda, aqui, e é uma cidade litorânea e bem charmosa. Conta pra gente, Dani, a primeira coisa que te agradou quando você chegou a Bray, o que mais te agradou? Você, ai meu Deus, que coisa linda! O que você mais gostou? E o que você não gostou da cidade de Bray? Vai. Quando eu cheguei, uma paulistana, vi que tinha praia, eu falei, é aqui, né? Me senti, uau. Lembrei do Rio de Janeiro, que eu ia todo ano pro Rio de Janeiro, né? E eu falei, gente, vou mandar uma cidade que tem praia, né? Então, você andando um pouquinho e tal. Mas, infelizmente, a água é muito gelada. Não é para mim. Os irlandeses, eles entram e gostam e tal. Mas, assim, o visual, a orla de Bray é muito bonitinha. E, assim, tem uma montanha que chama Bray Head. E aí, o escalada, meus primos vieram na Páscoa. A Larissa acabou de entrar. Beijo, Lari. E aí, tem uma montanha que a gente escala para ter uma vista muito bonita. Então, o que me chamou a atenção foi a praia, o fato de morar numa cidade de praia. E me chamou também a atenção, eu lembro que eu fiz um trabalho voluntário para o Teleton, aquele trabalho da CD, com pessoas deficientes. E quando eu vi calçada rebaixada, o ônibus com cuidado rebaixado e essa coisa de locomoção mais acessível, isso eu sinto falta em São Paulo, especialmente na periferia de onde eu vim. Então, isso me chama muito a atenção. O transporte público na época, quando tinha 8 pessoas em pé, o motorista não parava mais no ponto de ônibus. Então, já estava cheio. Olha. E em São Paulo, quantas vezes eu fui pendurada na porta? Né? E eu ficava revoltada, porque depois eu tinha que pagar. Eu ficava na porta, só que depois eu tinha que pagar para passar a catraca. Então, são essas coisinhas que me encantaram aqui em Bray e depois para Dublin também. Agora, assim, o que eu não gosto de Bray, é estranho falar o que eu não gosto de Bray, porque não é nem tanta cidade. Eu acho que eu não gosto. Algumas coisas me incomodam no comportamento irlandês, né? Eu acho que, trabalhando agora com mais irlandês, não acho que é tanto Bray, mas é o comportamento. Eu acho que não é. Se eu tenho um problema com você, eu falo, Vitor, vem aqui, vamos conversar. Não tá legal isso. E aqui eles têm uma expressão que eles falam, it's grand. It's grand. Que é assim, tá tudo bem. Só que quando eles usam isso é porque não tá bem. Então, pode ser, a expressão significa tá tudo bem. Só que quando eles usam é porque não tá bem. Então, não tem essa conversa aberta. Tipo, Dani, você fez esse trabalho, mas não tá legal. O que você acha de fazer isso? Então, não tem essa troca. Então, aqui em Bray, às vezes, quando eu fui comprar um tênis, eu não vi muita atenção da vendedora comigo nessa coisa. Então, é mais do comportamento das pessoas do que da cidade em si. Da cidade, eu não tenho que reclamar. Hoje eu moro, essa casa é a segunda que eu moro. Eu morei por 9 anos dividindo uma casa com um dono e com outro cara que morava na casa, porque eu era estudante, pagava o quarto. Aí ele casou. E aí agora eu tô morando pela primeira vez na vida no meu cantinho. Então, isso é uma conquista bacana, pessoal, para mim. Então, agora eu moro no centro de Bray, então eu tô perto de tudo, né? Mas da cidade em si, eu não tenho o que reclamar. O que eu gosto, assim, se a água fosse mais quente, né, de entrar, o que me deixa estressada é ir pra praia com touca, com casaco para tomar cappuccino. Eu falei, mas a praia não é para tomar sorvete? Então,
Isso me deixa um pouco estressada. Mas, assim, como você falou, é cuidada. Realmente, entro numa preocupação com cuidado. Agora, na primavera, o caminho de ônibus para Dublin tá bem bonito, o gramado bem cortado. Eles pensaram, plantaram as flores. Hoje, você vê as flores, mesmo com o tempo não tão legal. Então, existe esse cuidado, né? Aqui em São Paulo, eu via mais os bairros ricos. Por exemplo, periferia em São Paulo, você não vê árvore. Ou embora, eu vi bastante quando eu fui agora, né? Mas aqui é um país pequeno. Mas eu acho que em Bray é mais essa coisa do tempo, mas não da cidade, né? E Bray foi chamada, quando eu fui aqui, era chamada de Brasil, porque tinha muitos brasileiros. Olha só. Brasil! Brasil. Cidade maravilhosa, gente. Olha, as fotos são lindas, maravilhosas. Para você que está assistindo, que não conhece, não conhecia Bray na Irlanda, depois, claro, depois da live, puxa lá no Google. As fotos têm imagens bacanas. Tem também vídeos, tem fotos da Daniela Pratt, lá em Bray, tá? Ela também tira fotos, ela também faz algumas divulgações de locais. É bem bacana, bem legal, gente, é bem bacana. Olha, lá em Bray tem muitos teatros, tem teatro, né? Tem teatro, grupos de teatro, inclusive incluindo Bray Arts e o Square One Theatre Group, em locais como Mermaid, que é de Mermaid, né? Que é da sereia, Art Center. Aliás, a figura da sereia é bem emblemática aí em Bray, né? Inclusive no brasão da cidade, pelo que eu estou vendo aqui, tem uma sereia lá e tal. Acho que é por causa da cidade ser litorânea, né? Ser bem bacana. E agora eu moro do lado do teatro. Quarta-feira eu fui ver uma peça. De última hora, comprei esse durante o dia. Tá lindo. Não, uma graça, uma delícia. E é muito legal agora, porque eu saí de casa, era 10 para as 8 e a peça começava às 8. Então, indo a pé no teatro. Porque agora eu moro na Main Street. Só tem uma rua principal em Bray, que é onde fica o comércio, né? Então, meu apartamento é na Main Street. Então, é muito gostoso ir, tipo, andando por teatro. E eu sinto muita falta de teatro. Eu ia muito em São Paulo, né? Então, eu fui assistir uma peça, vi e falei, que legal. E fui lá. E realmente tem essa parte de cultural. E o Mermaid Teatro, ele fica no Cônsul, que é onde tem como se fosse a prefeitura. Em toda a parte burocrática de Bray fica lá. Que é aqui do lado de casa. Que legal, que bacana, gente. Olha, vamos ler os comentários aqui. Tem também a Lari Prato diz que é muito top por aí. A vista é maravilhosa. Viu? Vista maravilhosa. A Denise diz que frio na praia é chato mesmo. A Denise também não gosta. Frio na praia acho que não combina, né? Não combina muito, não. A Lari já quer voltar para aí, ó. E a Denise pergunta, Dani, se é perto de onde foi gravado o filme PS Eu Te Amo. É isso? Então, eu estou na região que é perto de carro. Todo com meus primos vieram. A Sheila, minha prima, uma das coisas que ela foi a única coisa que ela pediu. Ela falou assim: a gente pode ir na ponte do PS Eu Te Amo? Falei, podemos, mas eu não dirijo, eu não tenho carro. E lá tem que ir de carro. Aí a gente alugou um carro. E sim, vem para cá, você e Vitor estão convidadíssimos. O lugar fica Sally Gap. Fica em Sally Gap. Como se fosse... Tem várias montanhas. E aí tem um lago que é o Guinness Lake, que Guinness é a cerveja tradicional daqui, que é aquela cerveja preta. Né? O Guinness Lake, dizem que os donos da Guinness moram lá, tem a casa. Mas o lago é o formato da cerveja. Então é muito engraçado, porque a água é escura. E aí tem a borda da areia, que é como se fosse a parte da espuma da cerveja. E sim, é aqui perto, acho que de carro deu uns 15 minutos. De carro, que fica em Sally Gap. Alguns filmes foram filmados aqui, então tem o PS Eu Te Amo, que é um dos mais conhecidos. O mais recente foi Desencantada, da Disney. Eu sou louca pelo filme Encantada, que foi feito há 12 anos atrás, talvez. E eles fizeram Desencantada toda aqui na Irlanda. Porque a atriz Amy Adams, ela fez um filme que chama, acho que é Conta Comigo, que é em português, Leap Year, e ela fez aqui, e ela voltou por algum motivo, não sei qual, com a Disney para fazer o Desencantada, que é aqui em Enniskerry, que de ônibus dá uns 15 minutos. E aí eu toda boba, porque eu sou louca pelo filme.
Então eu fui na praça que eles fizeram, aí eles montaram um castelo, aí tem uma cidade aqui perto que chama Greystones, que eles alugaram uma casa para fazer o castelo. Esse filme está na Disney Plus, o Desencantada, né? Então é muito emocionante ver depois o filme com locações, né, feita aqui. Mas sim, eu tô perto da Ponte do Peço Eu Te Amo, aí tem o pub, onde eles se conheceram na história, em Dublin. Minha prima tem que voltar pra gente ir no pub lá, mas assim, e é uma história de um irlandês, né? Mas tem filme, tem Coração Valente, com o Mel Gibson, foi feito aqui. A casa que eu morava, que dá uns 5 minutos de ônibus, atrás dela tem um estúdio de filme, que é o Admore Studios. E lá eles fizeram toda a produção do Coração Valente. Então tem bastante locação. Vikings, a série. Aí tem o Games of Thrones, que é na Irlanda do Norte, que já é aqui na parte. Na Irlanda do Norte. Tem bastante filme. É uma área bem bonita, gente. Olha, para você ver, é escolhida para filmes da Disney para poderem ser filmados. Então, quer dizer, tem toda a magia, todo o misticismo, que, aliás, é o que fala a Cris. Dani, conte-nos sobre... Danada, olha aqui. Conte-nos sobre o misticismo irlandês, fadas e gnomos. Aí é terrível. Fadas e gnomos, acho que todos vieram da Irlanda. Aí tem muito desse lance de misticismo, Dani? Conta. Tem. Para as crianças, tem as florestas, tem uma parte na floresta que chama Floresta Encantada. É isso que eu quero mostrar para a dona Cris, que ela é toda mística nisso. Então, assim, aí tem o antes de Cristo, tem uma parte da Irlanda que era dominada, né? Eles falam pelas bruxas, por isso que tem o céltico, os celtas, né? Antes de entrar o cristianismo. Então, tem a história das bruxinhas. Por exemplo, o Halloween nasceu aqui na Irlanda. Só que ele ficou famoso nos Estados Unidos, né? Então, tem assim, algumas, para as crianças, os parques, tem os lugares que as pessoas decoram as árvores com coisinhas de fada, com casinhas. Então, a gente caminhando com as crianças, eles falam, olha uma fadinha, olha uma casinha de fada. Quando a criança está tirando a chupeta, tem a árvore para colocar a chupeta, que deixa a chupeta para fada, né? Então tem esse miticismo da Irlanda, que acho que até a Cris falaria melhor do que eu. Mas assim, tem essa parte céltica que é bem bonita, historicamente. Confesso que eu não conheço muito, mas tem essa parte das bruxas, porque com a entrada do cristianismo foi que a bruxa virou coisa malvada. E não necessariamente é, né? Que eram mulheres feiticeiras, né? Que tem a feiticeira do bem, feiticeira do mal, né? Mas tem essa parte céltica que é bem bonita. E também é colocada em algumas séries, em alguns filmes. Olha, é sempre legal, porque a gente lembra da Irlanda, já pensa logo no São Patrick, pensa logo no trevo, né? Que a gente falou há pouco tempo. Pensa logo nas fadinhas, nos duendes, realmente, que se vestem como o São Patrick, né? Como a gente acha, aquela cartola verdinha lá, tudo bonitinho, com a barbinha ruiva e tal, bem o jeito irlandês, né? Aquele biotipo irlandês. Bem bacana. Gente, agradeço a presença de todos aqui no Mundo Relâmpago, hoje com Daniela Prates, direto de Bray, na Irlanda, contando muita coisa aqui do país Irlanda e da cidade onde ela mora. Ela está no centro de Bray, a 15 minutinhos ali da praia, a 5 minutinhos a pé ali do centro ali, centro nervoso de Bray, enfim. Ela está bem ali, bem no miolo, bem no coração de Bray, na Irlanda, e conta muita coisa sobre o país. Inclusive, vamos falar agora de economia. Olha, a moeda oficial da Irlanda é o euro. Euro é a moeda oficial da Irlanda. Vamos comparar? As pessoas falam para não comparar. Quando você vai para o Brasil, troca dinheiro e tal. Não comparem preços, né? Porque aí você vê realmente a dimensão do negócio. Mas é o seguinte, um euro lá, moeda irlandesa, equivale a R$ 5,55. R$ 5,55. Cotação de ontem, tá? Cotação atual. R$ 5,55 você compra um euro. Tá? E para você ter uma noção, né, a gente, claro, tem uma noção aqui de R$ 5,55 brasileiro, quando a gente converte lá para o dólar americano, peraí, rapidinho, a gente vê que o euro é bem valorizado, bem mais valorizado que o dólar. Uhum. O dólar a gente coloca, vamos dizer assim, para a gente poder fazer uma
um balizador, né? A gente coloca o dólar, vai. Perdemos sempre ali, o real está 5,55, o euro está 1. O euro está 1, mas o dólar está 1,12. Então, quer dizer, com 1 euro, você compra 1 dólar e 12 americano. Então, o dólar está menos valorizado do que o euro. O que faz colocar que a Irlanda é um país desenvolvido economicamente. Dani, você vai ao supermercado. Você está vendo isso em relação ao dinheiro? Realmente ele é bem valorizado por aí? Dá para você comprar as coisas no final do mês? Em comparação ao Brasil, o que a gente ganha dá para comprar. Por exemplo, a gente não tem cartão de crédito aqui. Então, você... Não. Esse é o meu dilema do momento, porque como tá a passagem para o Brasil tá cara pra gente. Deu uma subida muito alta. Era uma média, quando eu cheguei para ir para o Brasil, máximo 600 euros ir para o Brasil com passagem. Hoje, para eu ir no Natal, no ano passado eu paguei 1.500 euros. Converte isso em reais. E aí, o que acontece? Não tem cartão para parcelar. Então, esse é o problema. Então, o que acontece? O que nós ganhamos dá para cobrir, dá para comprar comida. Roupa não é caro. Entendeu? Comida não é caro. Hoje a gente consegue, hoje já é assunto, já é pauta. Tipo assim, você viu como as coisas aumentaram no mercado? Que assim, com a guerra da Ucrânia com a Rússia, a gente sofreu com a eletricidade, aumentou 70%, e o gás aumentou 80%. Então, assim, o governo está ajudando a gente na eletricidade. Ele está ajudando a gente com 200 euros. Né? Então, se eu, por morar sozinha, eu não ultrapasso os 200 euros, então é o governo que está pagando minha conta de luz. Mas a conta de gás, por exemplo, quando eu fui para o Brasil, eu fiquei um mês no Brasil, a conta... e conta aqui de 2 em 2 meses. Só que quando eu voltei, a conta de gás estava 90. Aí eu falei, como assim 90 se eu não estava aqui? E a última conta tinha sido em 2 meses. Eu aqui, 50. Então, assim, teve esse aumento. Então, assim, voltando. O que a gente ganha, supre. Então, assim, não é igual no Brasil. E eu fiquei assustada com os preços. Então, o que eu ganho, nosso salário é por hora. Então, o que eu ganho por hora, cumpre, dá para fazer uma compra, comida, dá uma rotina nova. A gente compra por semana aqui. No Brasil, meu pai fazia compra por mês. Aqui a gente compra por semana. Então, assim, o nosso salário dá para fazer uma viagem, dá para comprar comida. Você tem opções, então você tem opções de preço. Né? Não é só um determinado valor. Né? Dá para viajar. Então, assim, o que a gente ganha e hoje eu não vou te afirmar 100%, mas a melhor hora paga na Europa é na Irlanda. Hoje o mínimo da hora paga, eu acho que está 10,50, 11, é mais ou menos isso, o mínimo da hora paga. Então, você tem ideia, na Espanha é por volta de 8 euros a hora. Em Portugal, por volta de 6 euros. Então, na Itália, por volta de 7. Isso é uma média, tá? Não vou te dar o valor correto. Então, assim, não é muito só latino que tem aqui. Tem muito europeu aqui. Eu trabalho com polonês. Eu trabalho com espanhol. Porque também eles vêm para cá, né? Na tentativa de uma vida melhor. Por causa da hora. Porque realmente é aquilo. Então, por exemplo, Portugal. Não sei se ela falou sobre isso. Quando eu fui a Portugal há 5 anos... encontrei uma brasileira que a gente estudou inglês juntas aqui. O salário é mensal e estava 600 euros por mês. E o aluguel já estava 600. Então, já não, balanceando já não estava muito legal. Então, muita gente vem para a Irlanda por causa da hora que é paga. Então, assim, o que a gente ganha depende muito. Claro, depende muito do que você quer. Eu sou uma pessoa que eu como, não tenho frescura com comida. Eu como... Minha compra máxima é 40 euros por semana. Entendeu? Mas tem gente que trabalha comigo que gasta 150. Só que mesmo assim o salário cobra. Que legal. Olha, bom, e quando você... Bem colocado para a Dani, seguinte, gente, ela converteu para vir para o Brasil, por exemplo, e já identificou que a passagem para cá está cara.
Lá dentro da Irlanda, o salário dela dá para ela sobreviver bem. Dá para ela cumprir bem com as coisas que ela quer comprar, quer comer, quer se vestir, enfim. Mas o dinheiro, quando você vai para outro canto do país, para outros países, por exemplo, quer vir para o Brasil, é bem caro, tem que se organizar para poder vir. As pessoas de outros países querem ir para lá porque a hora é melhor, a hora paga, né? É melhor pelo trabalho. Olha que coisa, olha que interessante, né? E como bem disse, né? Olha, problemas estão sendo no mundo inteiro em relação à economia, em relação à guerra, inclusive, que está rolando entre a Rússia e a Ucrânia. A gente costuma não ligar muito, né? Vamos dizer assim, não é comigo, não está no mesmo país, não está acontecendo com a gente. Mas, olha, é para se preocupar sim, gente. Porque uma guerra como essa acaba com a economia de muitos países. Isso é um efeito cascata, né? Isso vai derrubando a economia de vários países. Então, é bem legal a gente, sim, pedir paz para que a guerra acabe logo, para que tudo volte ao normal, para que a gente consiga arrumar as coisas. Eu acho que guerra é uma coisa muito velha, muito antiga. Acho que não existe mais isso, gente. Tem que parar com isso, realmente. A gente é a favor da paz o tempo todo. Olha, é o seguinte, a Denise está abismada. A gente tem cartão de crédito, como é que é? Tem cartão de crédito aí, meu Deus do céu. Olha aí, Cris, obrigado também. A live está espetacular, super informativa, parabéns aos dois. E a Denise pergunta, o emprego aí oferece benefícios como ticket, plano de saúde? Não. Eu só comecei a dar valor à nossa CLT no Brasil depois que eu tô aqui. Porque acontece, a gente ganha por hora. Então, assim, eu não tenho ticket, o meu horário de almoço não é pago, eu não tenho ticket de refeição, eu não tenho condução. Então, o que eles pagam na hora já tá tudo dentro. Então, não tem seguro de saúde. Por exemplo, voltando sobre a saúde, quando o brasileiro vai para o Brasil e faz tudo aí. O seguro saúde aqui é muito caro. Não é Irlanda, é Europa. Nos Estados Unidos também. Então, seguro saúde é muito caro. Então, é muito fácil você encontrar quem não tem seguro saúde. Só que aí é complicado, por quê? Porque se eu preciso ir no médico, se eu vou direto num hospital, eu vou pagar no mínimo 120 euros para ter a consulta. Aí, se for alguma coisa grave, se eu precisar fazer um ultrassom, aí se eu precisar fazer algum outro tipo de exame, vai ser cobrado também, porque não tem seguro. E não necessariamente os seguros, né, os mais baratos, seguro-saúde, vai cobrir o que você precisa. Então, isso é um problema. Isso para a gente brasileira é difícil entender. Porque dependendo do lugar que você trabalha no Brasil, pode ser uma escola, um escritório, vai ter algum tipo de seguro e o benefício porque você tem a CLT que te cobra aí. Aqui a gente não tem, né? Então, não tem, a gente não tem. Então, eu fico 9 horas na escola que eu trabalho, porque por causa do meu visto, eu preciso trabalhar 40 horas semanais. Então, por isso que eu trabalho o dia inteiro, né? Só que o meu horário de almoço não é pago. E aí, o que aconteceu? O ano passado, eu nunca peguei Covid, só que eu tive uma gripe muito forte. E aí, como eu estava com sintomas, eu não podia ir trabalhar. Eu fiquei uma semana em casa. Eu não recebi. Quando teve a Covid, o governo ajudou a gente, né? Ao benefício, que ficou um tempo sem trabalhar. Mentira, da Covid eu recebi. O que eu não recebi, mentira, da Covid, injusto. Da Covid eu recebi porque o governo pagava. Eu tive um problema, uma dor na minha mão, parecia tendinite. Eu fiquei 4 dias em casa. Eu não recebi por esses 4 dias. Agora, a partir de janeiro de 2023, que agora tem o Paysick, que é, se você tá doente, se você tá com algum problema, você vai no médico que chama GP, que é um clínico geral. E aí o GP vai te dar um atestado e agora o governo tem que pagar 70% ou 80% do dia trabalhado. Mas não é igual no Brasil. Se você tá doente, aí você vai no médico, você pega um atestado, aí você chega, você vai ter o valor. Não. Então vamos pensar, estamos em 2023. O Paysick começou a valer em janeiro de 2023, desse ano, há 5 meses. Então,
Você entendeu como às vezes eu É uma chamo coisa de assim. roça? Olha que coisa. É por isso que a gente ia falar sobre saúde também, mas muito bem você falou agora já sobre o tema. Viva o Sempre, SUS! Viva o SUS! Você que sempre. está no Brasil. Dani, acho que você acho que é a 10ª entrevistada do Mundo Relâmpago, né? Você entrevistou pessoas nos Estados Unidos, na Alemanha, em Portugal, na Arábia Saudita, enfim, a gente estamos rodando o mundo. E você, novamente, gente, está invicto o negócio. Todos os brasileiros entrevistados por esse programa dizem: viva o SUS! Todo esse tratamento que faz no SUS, demora ou não, a gente não tem em outros países, não tem. E os brasileiros sentem falta disso lá, porque tem fatura que chega, né? Você pode ter atendimento emergencial, estou com dor de barriga, estou morrendo, está brabo o negócio. Vai no hospital, você já tem uma conta para pagar. Vem na sua casa esse boleto. Ou então você sai do hospital já pega a fatura. Enfim, todos eles, Dani, foram unânimes, todos eles falam a mesma coisa. A saúde aí no Brasil realmente está de parabéns, mesmo com os seus percalços, porque em outros países a gente tem que pagar, é difícil o atendimento, às vezes tem um exame ruim, um exame difícil para fazer, lá fica muito mais difícil porque você tem que pagar pelo exame. E olha, uma curiosidade, muito obrigado, Denise, minha esposa, super inteligente, né? Vou eu Maravilhosa. fazer pompas. Ela é do céu. É maravilhosa, fez uma pergunta muito boa aqui. Realmente se tem os benefícios. Aqui a gente tem vale transporte, é comum, vale refeição, vale alimentação, o plano de saúde, né? O plano de férias, isso aí. Terceiro. Isso aí. Aí não tem, você recebe aquela hora aula, hora aula, né? Eu falo hora aula por causa da professora, que é a Dani. Mas tipo a hora de trabalho e pronto. E aí, se você também falta, não tem licença médica no atestadinho, 3 dias, 4 dias para ficar em casa, tranquilo, você recebe salário no final do mês? Não tinha, mas agora vai ter, mas não é 100% do dia. Acho que Não, é 78%, né? Mas em 2023, 78%. para um país pequeno. Então, assim, o SUS demora, mas olha, nós somos em 200 milhões de pessoas, mais no Brasil. Aqui é um país pequeno. Então, esse choque é difícil entender. Então, muitas coisas eu comecei a dar mais valor ao Brasil depois que eu estou aqui. Especialmente da parte trabalhista, que é complicado. Olha aí. Olha, trabalho, saúde. Agora vamos falar o seguinte de educação, né? Eu acredito que a Irlanda seja um dos primores assim, de universidades, né? Assim como a gente tem a proximidade aí na Europa de muitas universidades bacanas, muitas escolas bacanas. Só que a Dani bem disse aqui, né, até antes, que o lance quando é público, não é tão público, é bem privado, você tem que pagar pela universidade pública. Né? É uma das diferenças que tem daí para o Brasil, não é isso, Dani? E a educação por aí? Ela está num nível bem avançado ou você vê muito analfabetismo, algum problema com a educação por aí? E você, como professor, você pode dizer muito bem sobre esse assunto. Eu sou professora dos pequenininhos, né? Então, estou naquela parte de introduzindo alguma coisa para eles. Aqui, assim, a escola... Qual idade que você cuida? Eu tenho pequenininhos, 18 pututucos, de 1 ano e meio a 2 anos e meio de manhã. E tenho 22 e que está entre 3 e 5 anos à tarde. Faz conta quantas crianças eu trabalho o dia inteiro. Entendeu? Eu queria ser babá. Mas o que acontece? Aí falando na educação, eu vou falar com a minha perspectiva, eu não tenho muito entendimento, tá? Mas assim, a carga horária deles aqui é maior que a nossa do Brasil. Então, assim, a aula começa 15 para as 9 e vai até às 3, né? Então, assim, é uma carga horária puxada. E isso desde o da escola primária até indo para o secundário. E aí, eles fazem muita atividade extra. E me parece que quando eles se formam, que é como quando a gente terminava o colegial, aí tem aquele teste, que é tipo um vestibular, um teste da escola mesmo, que aí vai de acordo com as pontuações, que te coloca, te dá a chance de você fazer uma faculdade bacana, né? Aqui nós temos 3, eu conheço,
são 3 faculdades. Tem a Trinity, que é a super tradicional. Imagino que deve ser muito caro estudar nela. Tem a UCD, que é uma das faculdades que é em segundo lugar, que recebe mais pessoas. E tem a DCU, que são faculdades da Irlanda. Então, o que acontece? De acordo com a pontuação, você pode aplicar para o curso que você quer. Acho que o sistema é meio parecido com o dos Estados Unidos. E se, por exemplo, o seu pai ou um parente estudou, você também consegue uma pontuação para conseguir uma vaga no lugar, né? Então, assim, sobre escola, por exemplo, vamos falar de criança. Aí a gente tem as férias, né? A aula geralmente começa em fevereiro, aí em julho tem as férias e depois as férias de verão. Aqui as aulas começam em setembro. Eles acabam no final de junho, o ano letivo deles, porque vai de acordo com o verão, né? E eles voltam em setembro. Então, eles vão assim, de setembro até outubro, estuda todos os dias e tal. Aí começam os midterms, que é quando vem umas férias. Então, o Halloween é uma semana de férias. Para você ver como é tradicional o Halloween aqui na Irlanda. Só abrindo um parênteses. O Halloween é a única data que é permitida fogos de artifício. Que aqui é proibido ter fogo de artifício. Não pode. Tipo, igual a gente faz em casa, não pode. Aí a gente fecha esse parênteses, a gente pega depois esse gancho. Deixa eu só voltar na educação. Aí que acontece? E não pode. E aí o que acontece? Isso para os alunos e para os professores, a Van que está aqui, que é professora, isso eu acho muito legal. Que aí começa os midterms, que como a carga horária deles é alta, aí vai diminuindo. Aí eles têm um fevereiro de 3 dias, tem 3 dias em fevereiro que não tem aula. Aí tem a Páscoa, que são 2 semanas, que não tem aula. E aí vai diminuindo o ritmo, que aí em maio começam os exames, aí final de junho já tá mais a despedida e aí entra as férias, e as férias são 3 meses, porque eles só voltam em setembro. Mas assim, acredito que seja bom, é puxado. Eu vejo a criançada, né? Os meninos sempre com uniforme. Eu nunca entendi as meninas, um frio de 0 graus, de saia e meia calça, porque tem que ter um uniforme. É muito Harry Potter, se vocês gostam do Harry Potter. Então, assim, aquela saia xadrez, a camisa, né, a meia até o joelho, e os meninos de gravatinha, tal, bonitinho. E eles andam com as mochilas super pesadas. Então, eu imagino que seja bem puxado. Bem puxado. Olha, e pela carga, né? Pela carga de tempo, 15 para as 9 até. Isso meio que compensa essas semanas que ficam fora e tal, tudo mais. E em relação a feriados, né? Aí na Irlanda deve ter feriados, como você falou. O Halloween é bem tradicional, é o único que tem fogos. E vai uma pergunta aí que até a Denise fez aqui. Sim. Ela ama Harry Potter e diz: Ano Novo, não tem fogos? No Ano Novo tem fogos, mas numa área específica. Então, você compra um convite, isso tem em Londres também. Você compra um convite, aí é no Rio Liffey, que tem Dublin. E aí você vai lá para você assistir a queima de fogos. Mas não é igual a gente no Brasil, que tem a queima de fogos em Copacabana, mas também tem em Niterói que eu quero soltar um fogos. Não, não tem. Tanto que não é vendido aqui. Para você tem que ir para a Irlanda do Norte para comprar os fogos de artifício. E no St. Patrick's também tem queima de fogos aqui em Bray, no St. Patrick's, no feriado. Tem. Aqui os feriados a gente chama de Bank Holiday, que diz a lenda, eu posso estar falando coisa errada, que os bancários decidiram, tipo, uma época tinha que fechar a contabilidade, então começaram a colocar. Todo Bank Holiday é na segunda-feira. O único feriado que não é segunda-feira é o St. Patrick's, que aí eles não colocam, e não tenho certeza em relação ao Halloween, mas o St. Patrick's é de 17 de março. Então, independente do dia que cair 17 de março, vai ser o feriado, que é o Bank Holiday. Só que todo Bank Holiday é segunda-feira. Esse ano, graças a Deus, praticamente todos os meses tem Bank Holiday, porque a gente tem uma santa nova, a St. Bridget,
que é considerado um feriado, e esse feriado é em fevereiro, aí colocado na segunda. E, por exemplo, feriado quando cai no domingo ou sábado, eles colocam na segunda. Então, por exemplo, Páscoa. A gente não tem a Sexta-feira Santa aqui. Sexta-feira Santa é ponto facultativo. Por exemplo, eu não trabalho, mas eles usam das minhas férias. Eu acho isso injusto. Então, Sexta-feira Santa eu não trabalho, mas pego nas minhas férias. Porém, na segunda é feriado, porque a Páscoa é domingo. Então, todo feriado que cai no domingo, eles colocam na segunda. Então, isso é bem legal. Que coisa, Não né? Olha, bem cultural o lance todo, né? Do St. Patrick, Santa Bridget, Bridget? St. Bridget. É isso, a nova santa? É uma nova. Bridget. Nova santa. Olha aí, a Irlanda, aliás, vamos falar um pouquinho de religião também. 78,3% da Irlanda é católica. Catolicismo romano. 78,3%. Então, é uma região muito católica. 2,7% pertence à Igreja da Irlanda, como é assim chamado, e 1,3% é ortodoxa. É um país muito católico aí, né, o Dani, e muito, vamos dizer assim, adorador aí pelos santos locais, né? O Santo Patrick, então, ele aqui no Brasil chega a comemoração dele bem, e o pessoal vai mesmo, todo mundo de verde para a rua. Que, assim, o St. Patrick's virou festa do Oba-Oba, né? O mundo inteiro vem pra cá pra beber. Então, não é aquela coisa que eu sei que pra gente que é cristão, né? Meio estranho, você olha assim e vê. Mas, sim, a divisão da Irlanda, da Irlanda que eu tô com, que é da Irlanda pra Irlanda do Norte, é a religião, porque a Inglaterra é um país protestante e essa parte daqui da Irlanda é católica. Então, assim, você vê muita coisa do catolicismo. Por exemplo, primeira comunhão. Primeira comunhão, quando é de primeira comunhão, as lojas só tem roupa de primeira comunhão. Então, é um evento. A confirmação, a crisma é um evento. Entendeu? Então, tem aquele momento que é feito uma festa. Então, eles mantêm isso. Não sei daqui a alguns anos com a nova geração, porque a religião já não é uma coisa tão forte, né? Isso no mundo. Mas aqui, assim, o catolicismo Eu participava da igreja, eu moro perto da igreja. Ainda não voltei, mas eu estava no coral da igreja. Eu me identifico cristã, mas eu me sinto à vontade na igreja católica. Que a minha base é a igreja católica. Então, assim, é muito forte isso. As escolas, tem muita escola que é dominada por padres, por freiras. E isso tem o lado positivo, tem o lado negativo, que alguns escândalos acontecem e tal. Mas sim, a Irlanda é um país católico. A Denise está lembrando aqui que onde trabalha enforca todos os feriados que caem na quinta e na terça. Amando ainda mais o meu trabalho. Nesse caso aí é bem bacana mesmo. Você trabalha no SESC, era meu sonho trabalhar. Me arruma um emprego no SESC que eu vou. Ai, gente, amo. A Denise fala muito bem aqui do trabalho dela. Gente, olha, hoje tivemos dando uma pausa, hoje tivemos uma cerimônia, vamos dizer assim, ocorrida lá na Inglaterra, que o mundo inteiro, né, parou para ver. Aliás, para ver realmente, porque como vai contar nos livros de história dos nossos filhos, dos nossos netos, e ao mesmo tempo também é uma cerimônia que pode ser que a gente não veja mais, ou daqui a alguns dias possa ver também. Bom, o rei é novo agora. Agora é o rei Charles III. É o rei do Reino Unido. É o rei do Reino Unido. Aí as pessoas olham para o mapa. Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, todo mundo ali perto. E a Irlanda também está ali perto. Não, gente. A Irlanda não é Reino Unido, viu? País de Gales, esqueci também, País de Gales. A Irlanda está ali, no meinho ali, e todo mundo confunde. Olha, o Reino Unido é isso aqui tudo. Não, não é. A Irlanda, ela não pertence ao Reino Unido. Quem pertence à Irlanda do Norte. Então, para ficar bem claro disso. É claro que muita gente aí concorda com o rei, agora, rei Charles III e tal, né, gosta de saber um pouco as informações, mas ele não é comandante, vamos dizer assim, da nação irlandesa. A nação irlandesa tem outra, como o Guto já falou aqui, o primeiro-ministro lá, o presidente, tem as figuras
deles lá. Isso. Como curiosidade, o rei Charles III ele é reconhecido como chefe de Estado pelos países Antígua e Barbuda, Austrália, Bahamas, Belize, Canadá, Granada, Jamaica, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Ilha Salomão, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, São Vicente, Granadinas e Tuvalu. A maioria grandes ilhas, né? Bem, aliás, paradisíacas, que praias que tem por lá. Né? Parabéns aí. Eu não sei se eu dou parabéns, reverências ao rei, né? Reverências ao rei do Reino Unido. Então está sendo uma curiosidade, porque nós tivemos hoje a coroação, né? Do rei do Reino Unido, da Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales, e desses países aí onde ele é chefe de Estado, mas a Irlanda, que está ali no meio, pertinho. Aliás, a Daniela, se ela chegar na janela, ela vê esse lance da coroação aí, tão perto. São 3 horas para Não é. Três horas de ônibus. Está 3 horas de ônibus, tudo está acontecendo lá. Da Irlanda do Norte para Belfast são 3 horas de ônibus. É bonito. Isso aí, olha, tá vendo? Curiosidades que nós trazemos aqui no Mundo Relâmpago, aproveitando que ela está ali perto da região, mas não quer dizer uma coisa com a outra. Gente, seguinte, falamos aqui sobre clima, sobre economia, política, religião, educação, saúde, moradia. Agora chegamos na hora dos esportes. Ei. Dani, o que esporte aí é dominador? O que eles gostam de praticar por aí na Irlanda? Conta pra gente. Aqui eu não sei se é o dominador, posso falar uma coisa errada, mas eles gostam muito de rugby. Rugby é o esporte que eles gostam muito. Eles praticam, eu volto sempre nas crianças, que é o meu mundo, né? O cricket, que é como se fosse um jogo de taco. É de madeira. E aí eles jogam. Aí tem o futebol Gaelic, que é engraçado. Tem o gol, como o nosso gol, mas tem o gol pra cima também, como o de futebol americano. Do Harry Potter? Do Harry Potter? Talvez sim. Eu nunca vi Harry Potter, mas pode ser. Então tem aí tem os campeonatos aqui, de vez em quando eu vou para Dublin, tem as competições dos times, né? Que é dos condados. Né? Então tem essa parte de futebol. E aqui em Bray tem ai, gente, acho que o nome dela é Taylor. Acho que o nome é Taylor. Que ela ganhou uma medalha. Quando eu cheguei aqui, ela ganhou uma medalha de ouro, talvez, nas Olimpíadas de Londres. Que aí Bray parou, porque ela é daqui e ela luta boxe. Ela é lutadora de boxe. E é que eu tô com o nome da cantora na cabeça, mas acho que é Taylor. Kate Taylor. E aí ela é boxeadora. E aí depois disso abriu escolinha aqui de boxe e tal. Mas o irlandês ama futebol. Ama futebol. É assim, todo pub que você tá lá a pint com a cerveja e assistindo a partida de futebol. A Champions League, eles torcem muito. Tem uma torcida grande pelo Manchester, pelos times da Inglaterra. Né? O GAA, que a Ana tá falando. É o GAA, tem os clubes. E eu vejo pelas crianças, né, que eu tomei conta. E eu tô muito feliz, porque a primeira família que eu tomei conta, eles vieram me visitar domingo passado, e o Dara, que é o caçula, eu vi o Dara nascendo. Ele tá participando de uma competição de xadrez. Ele é o segundo garoto da Irlanda. Ele tá em segundo lugar no país. E o mês que vem ele tá indo competir em Milão. Eu fiquei tão feliz. E isso é uma coisa que faz parte da rotina das crianças também. Porque a coisa mais difícil é encontrar com eles. Por quê? A Isabel faz atletismo, aí os meninos, o David e o Dara jogando futebol. Então, é uma semana super corrida. Mas, assim, os pais incentivam as crianças para o esporte. E, assim, o esporte eles gostam daqui. O voleibol não é muito popular entre eles, mas tem brasileiros que têm time que jogam, tanto que um dos meus cabeleireiros, ele tem participado de um time de voleibol em Dublin. Tem basquetebol também, mas não é tão popular. Acho que no Brasil a gente tinha mais na educação física e o voleibol faz parte da nossa história, assim como o futebol, né? Tem a seleção de futebol, mas não é das melhores, mas eles gostam demais de futebol. Bacana, olha aí. Futebol então domina bem ali, mas a prática é do rugby, de outros esportes. Parabéns a Taylor, foi
aí medalhista das Olimpíadas, natural de Bury, e ó, beijo para ela. Depois ela vai ver essa live aqui. Vamos Estamos aqui. Chamar a Taylor para participar do Relâmpago Entrevista, chamar a Dani para ser tradutora, pronto, beleza, tá resolvido. E ela é Acabou. Eu estava num restaurante uma vez e eu vi umas pessoas chegando nela, aí eu falei, quem é? Aí ela disse, e tanto que tem um lutador de UTC, que é o Michael O'Grona, sou péssima para esses nomes, porque eu não sou muito chegada na personalidade dele, e ele também estava nesse restaurante. Ana, ajuda com o nome aí, que a Ana vai saber melhor que eu. Alguma coisa Magrona, que é lutador de UTC, ele é meio polêmico, assim. Lutou com um brasileiro, tem um brasileiro que veio lutar aqui com ele e tal. Legal. Gente, é bem esportista mesmo, a galera da Irlanda. Sim, bem, gosta muito de esporte. Bacana, esporte é bom praticar, muito bacana. Muito legal. Vamos falar de culinária agora. Dani, você é acostumada com arroz e feijão, aquele bife, batata frita, aquele churrasco brasileiro, e aí? Como é que os irlandeses comem? Qual a comida preferida deles? O que você mais vê na rua? O que te espantou também? O que é gostoso por aí? Vai. Aqui eles comem muita batata. Então, historicamente tem um porquê. Frita? Qualquer tipo de batata, né? Batata faz parte, mas isso na verdade acaba pegando meio que historicamente. Porque, não vou lembrar o ano, eles tiveram o que chamam a fome da batata. Que chegou uma época quando os irlandeses começaram a ir embora da Irlanda, porque teve uma praga, ele só tinha praticamente batata. Aí veio uma praga na plantação e acabou com a batata. Então a batata é Mackie McGregor, que ela colocou o nome do cara. Obrigada, Ana. Legal. Obrigado. Então, assim, batata faz parte da refeição. Então, pode ser purê de batata, batata cozida. Não tem muita batata frita. Geralmente batata frita é mais em restaurante. Mas purê de batata. Tem um prato muito que eles comem aqui que chama stew. Que é como se fosse uma sopa nossa de legumes. Que é cenoura, carne e batata. Né? Então, a batata faz parte, muitos vegetais faz parte da culinária. Aí tem alguma coisa que eles pegaram um pouco da Inglaterra, que é o fish and chips, que é a batata frita com peixe frito, que é gostoso. Tem o bebida, tem o Irish Coffee, que eu gosto. Eu não gosto de cerveja. Então, eles bebem muito aqui, né? Eu tô no lugar errado. Mas tem o Irish Coffee, que é café com conhaque ou whisky, alguma coisa assim. Mas a comida mesmo é diferente. E uma coisa que para mim é diferente, não é muito comum ter almoço. Então, eles comem geralmente. Tem um café, né? E o jantar é servido por volta das 5 da tarde, 6 horas. Mas assim, comida. 5 da tarde? Geralmente 5 da tarde começa a janta. Só. Porque não tem o almoço como a gente tem, né? A gente tem o café, o almoço e a janta. Né? Então, assim, lógico, não vou falar 100%, eu estou falando mais da minha realidade. Por exemplo, hoje eu estou o dia inteiro com as crianças, óbvio que elas têm que comer. Tudo que a gente fala dinner. Se você for traduzir, dinner é janta, não é almoço. Almoço é lunch. Só que a gente fala dinner para as crianças. Mas aqui, o dono da casa que eu morava, ele tomava café, aí comia alguma coisa, um lanchinho, mas a janta dele era 5 horas. Que ele chegava em casa, ia cozinhar, e sempre purê de batata. A batata realmente faz parte do prato da culinária irlandesa. Mas tem historicamente. Legal. Tem uma história por trás. Legal. Olha, Daniela Prates compartilhando conhecimento aqui com a gente. Esse programa é legal. Gostoso de fazer, que é o Mundo Relâmpago, porque a gente aprende um bocado de coisa. E, olha, com a visão dos brasileiros que estão morando lá fora. Que bacana, Dani. Dani, te agradeço bastante. Obrigada. Vamos falar um pouquinho de música. Fala de música. Eu queria saber, aí na Irlanda, o que toca na Irlanda? Em primeiro lugar nas rádios. Eu vou colocar aqui o nome do cantor. O nome você fez a pesquisa. Para você saber o que está tocando de música irlandesa aí boa, ou então eles ouvem mais música americana, ouvem música brasileira, o que eles ouvem? Rock, MPB, gostam muito aí, como é que é o negócio aí? O que toca na rádio? Sabe aquela rádio que a gente tem, tipo Jovem Pan? Qual era a rádio que tem no Rio de Janeiro, que toca música internacional pop?
é o que eles ouvem aqui, né? Aqui tem a Mix FM, aqui no Rio. Essa pegada, Tem né? Tem a Mood FM. onde você vê mais música, claro que deve, eu tô falando deve, eu não posso afirmar, que deve ter alguma rádio que toca música irlandesa, mas onde você vê tocando música irlandesa são nos pubs, que aí tem as bandas. Claro que assim, que da Irlanda saíram bandas como The Cranberries, o U2 é daqui, então tem essa história da música, porque assim, o irlandês gosta de música. Muitos artistas de rua viraram cantores famosos. Um deles foi, tudo começou com o U2. Não, tudo começou, mas o U2 foi um deles. Então, assim, por exemplo, tem uma rua em Dublin que chama Grafton Street. Lá sempre tem um ou dois cantores. E aí as pessoas param para ver. É muito interessante, porque o irlandês gosta muito de música. Mas, assim, eu não sou a melhor pessoa para falar de música, porque eu amo música em espanhol. Então, eu sou mais essa coisa. Na hora de eu relaxar, aí eu vou para um Luiz Miguel, que é mexicano, eu vou escutar música, porque eu amo o idioma, então, e rola uma identificação. Mas, assim, quando eu tenho a chance de ouvir rádio aqui, é muita música pop, que aí vai estar tocando aqui, vai estar tocando na Inglaterra, no Brasil, na América. Né? Eu tenho alguns... por exemplo, semana que vem eu vou ver o show do Michael Bublé, que é um cantor canadense. Muito bom. Eles amam. Acho que eu vi o Michael a intimidade. Eu vi o Michael pela terceira vez aqui. Eu vi uma no Brasil. E ele fala assim, eu não entendo por que vocês gostam tanto de mim. Porque quando ele lança, né, CD, alguma coisa assim, a Irlanda sempre bota ele em primeiro lugar. Então é muito interessante. Então ele sempre vem, e ele é engraçadíssimo, o show dele acaba sendo um show até de piada também, que é tão palhaço que ele é. Mas, assim, eles gostam muito do Michael Bublé. Tem um cantor country, que eu não vou lembrar o nome, bem conhecido, Brooke, alguma coisa Brooke. O cara lotou um estádio ano passado, acho que 5 dias. Mas estádio. Então o irlandês ele gosta muito de música. Eu acho que gosta dos pubs também, né? Música ao vivo, né? Então acho que isso mexe com eles também. Olha, e para homenagear a Daniela, a gente tem uma música aqui. Olha a voz. Michael Bublé. You know how I feel. Sensacional. Michael Bublé. Michael Bublé aqui no Mundo Relâmpago. Terceira vez que ela vai ao show do Michael aqui Bublé. Olha aí, super eu fã. fui uma vez no Brasil. Gosto. Agora você escuta ele? Não. Muito legal, música boa mesmo, música boa, gente. Michael Bublé. Bom, para encerrar, a gente fala sobre TV. O que os irlandeses curtem ver na TV? Olha, eu não tenho TV na minha casa. Então, o meu parâmetro, né? Não tenho TV e eu sou muito ligada eu sou noveleira. Então, eu sou muito ligada na programação do Brasil. Mas, convivendo agora, trabalhando com eles gostam muito de reality. Aí tem o Love Island, que eles gostam. Começou um novo que parece a Fazenda. Eles gostam muito, muito de reality. A televisão, assim, eu nunca... A Cris colocou, eu pensei que ia ser Luiz Miguel. Cris, eu achei que ele fosse colocar Luiz Miguel para mim também. Não, claro, por favor, eu pensei no Luiz Miguel, mas como ela falou tanto do Michael Bublé, a gente tem o Luiz Miguel também, tá chegando aqui o Luiz Miguel, olha aí. A Rede Relâmpago, ela tem tudo pronto, tudo planejado, olha que lindo, La Barca. Ai, lindo. Luiz Miguel é o Michael Bublé mexicano. É o Michael Bublé. Olha a voz, linda, vamos lá. Vai, Cris, canta junto. Vai, Cris, mãozinhas pro alto aí, galera que tá curtindo o Mundo Relâmpago.
Então, Então, por aí gosto muito de tem um reality igual a Fazenda, é isso. isso? Tem um Igual a Fazenda. que é igual, é parecido com a Fazenda, tem o Love Island, que é um dos mais conhecidos. Eu acho que deve ter esse reality, na verdade, eu não sou muito fã de reality, mas acho que acaba sendo mundial, né? Então deve ter parecido aí. Aqui tem Ilha do Amor. Deve ser esse daí, Ilha do Love Amor. Island, deve ser esse. Deve ser esse. É. Esse, assim, é o comentário. Quando tem, é o Love Island. Aí tem um novo que começou, porque a minha gerente, a gente fez tipo um bolão para ver quem vai ganhar. E eu só sei porque tem o bolão na escolinha. Mas eu acho a produção de TV aqui meio, não sei, umas novelas antigas, eu acho produção de imagem, eu acho meio velho pro ano que a gente está. A produção, eu acho a produção brasileira é muito boa. Então, como eu venho desse parâmetro de tecnologia lá para as novelas. eu vejo esse padrão de imagem, de voz, de som, sabe? Eu acho que eles meio que pararam um pouco no tempo em relação a isso. Entendi. Aqui, ó, a Ana, bom, aqui no Brasil... A Ana, ela veio comigo, a gente estudou junto há quase 11 anos. As pessoas não são muito ligadas à TV igual os brasileiros, é mais ou menos isso mesmo. Porque não tem muito esses comentários, sabe? Então, assim, quando tem algum tipo de comentário, pelo menos no local onde trabalho, fala muito dos realities. Né? Tanto me perguntaram, você viu? Eu falei, eu não tenho TV em casa. Então, aí a conversa meio que já não rola muito, né? Pra falar. Esqueci de perguntar para você. Preciso perguntar para você uma coisa. Desculpa até interromper. Falamos de música, nós falamos do Bublé, nós falamos do Luiz Miguel. Mas quando você ouve uma música brasileira que te emociona, né, ou que você levou para aí algumas fitas, CDs, enfim, fitas, olha, mandando para os anos 80. Mas o que você ouve aí que dá saudade de casa? Um forró, um pagode, um sertanejo? O que você ouve? Eu sou da turminha da MPB, né? Então, tipo, o MPB tem os clássicos tal, mas assim, o que no momento mexe comigo é Chico Buarque. Tanto que eu tô indo para Portugal daqui 15 dias para ver o show dele. É a segunda vez que eu vou. Olha. Então, assim, o Chico mexe, aí eu aprendi a gostar de samba. Vou, por acaso, no show do Zeca Pagodinho, só porque ele vai vir para cá. Né? Então, assim, aí tem os pops, eu gosto muito do Pedro Mariano. Eu ia muito em show. Então, assim, Lenine, Paulinho Mosca, Chico César. Tem uma nova geração, Silva, que é bem legal. Eu tava viciada a ouvir Silva. Eu gosto pra caramba do Silva. E o Silva já veio 2 vezes pra cá. Eu ainda não fui no show dele. Aí, depende muito da época. É época carnaval, aí eu vou ouvir música de carnaval. Entendeu? Aí o Saulo veio para cá, estão descobrindo já, sabe? A Irlanda. A Irlanda entrou no radar, finalmente, de artistas. Uma pena que é o Djavan, que ele vai fazer uma turnê, só que ele não vem para Dublin. Ele vai fazer Londres, mas gosto muito do Djavan. E assim, eu sou um mix de coisas, eu não consigo uma única coisa, eu gosto de várias. Legal, muito bacana, legal. Bom, agora, icônico, é uma pergunta que eu faço sempre no final, é o seguinte. Você tem um megafone, gigantesco, vamos dizer assim. E aí você chega no centro de Bury. E aí o que você gostaria de falar para todos os irlandeses? Vai lá, uma frase, o que você gostaria de... Se tivesse uma oportunidade, ter um megafone, o que você falaria para todos os irlandeses? Sejam autênticos. Sejam autênticos. Eu acho que existe uma máscara. E tirem a máscara. Sejam vocês. Não se escondam atrás de um copo de uma pint. Sejam vocês. Falem. Como eu falei lá no início do grand, essa expressão que eu não gosto. It's grand. Não, it's not grand. Sejam autênticos. Entendeu? Acho que é mais ou menos esse caminho eu falar isso. Sejam autênticos. It's not grand. Acho que eu gritaria aqui na janela. Boa! Boa! E Dani, se você descesse agora no avião, no Brasil, o que você falaria ao pisar todos os brasileiros? Valorize sua casa. Valorize o seu país.
assim, não tem país. Eu via isso muito nas entrevistas, né? Das pessoas que... Zeca Camargo, pessoas que viajavam pelo mundo. Que falava que adorava viajar, mas nada como chegar no Brasil. E a gente tem tudo. A gente tem um país que tem as 4 estações do ano. A gente tem um país com comida boa. A gente tem um país com povo, não agora pegando essa realidade, mas pegando quando eu vim para cá. Um povo feliz, que a gente sabe rir na tristeza. Então, assim, reconheçam isso em vocês. Então, assim, casa, valorizem a casa. Lutem, lutem. Porque, assim, tá nas nossas mãos. Daqui eu luto por coisas aí que eu acredito. Né? Que, assim, o exemplo que a gente falou da CLT. Não tem CLT no mundo. Não tem CLT no mundo. Vitor, se você parar de trabalhar por uma semana, você vai receber seu salário. Entendeu? Afinal, quando você pegar férias, você vai ter um mês trabalhado e o mês das férias. Então, assim, são essas coisas que eu comecei a ver que a gente tinha e não dá valor, né? E, assim, o que eu sinto pelo Brasil não é a violência. A violência, eu acho, é muito triste. A violência É um dos pontos que a gente deveria cuidar mais, né? Que é o ponto da violência. É tão bom de viver. E quando você fala isso, realmente dá uma grande emoção de a gente ter um país tão rico, tão bom, né? De pessoas, inclusive, de empatia. Como você falou, por exemplo, quando eu fosse no centro da Irlanda, eu ia gritar, tenham mais empatia, tenham mais, né? Cuidem mais, sejam mais, né, sensatos, autênticos, mais simpáticos uns com os outros. E a gente vê isso tão sobrando no Brasil, mas falta realmente o consentimento de torcedor. Como homenagem, no fundo, Chico Buarque. Quando chegar o momento em que meu sofrimento, vou cobrar por juro. Obrigado, Daniela. Ai, que Deus te abençoe. Que você seja muito feliz. Que possa passar na Irlanda. Venha logo ao Brasil. Nós vamos à Irlanda. Você é uma simpatia em pessoa. Receba esse abraço. Abraço que só brasileiro sabe dar, aquele bem apertado. Aquele bem apertado, bem gostoso. Para você. Beijo, querida. Obrigada. Deus abençoe, viu? A todos que curtiram essa live. Nós aprendemos muito com a Dani hoje. Nós compartilhamos conhecimento, ela é a essência da Rede Relâmpago. Obrigado, grato a Rose, a Lari Prates, a Vânia, a Denise, a todos que curtiram esse programa maravilhoso e ajudaram bastante a gente a conhecer conhecimento também. Compartilhar conhecimento, na verdade. Dani, seu beijo, seu abraço final, por favor, fique à vontade, o programa é seu. Eu tô vendo gente amada aqui, minha família de sangue, Larissa, Vani, minhas primas amadas, minhas irmãs de coração, Cris, Van, que assim, não sou nada, vou chorar, não sou nada sem elas, essa distância, esse oceano me mata, mas é aquela coisa, no momento que a gente escolhe, ganha uma coisa, perde outra. Ana, uma querida, que a gente estudou junto, legal te ver aqui, obrigada. Antônio, se não fosse o Antônio, não tava aqui, me ajudou tanto com visto. Lene também, obrigada. Foi minha primeira live, então muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, mostrar um pouquinho da Irlanda. O Chico Buarque, tá no gostinho de ver o show dele. E é isso, a gente tá falando, precisando de alguma coisa, eu tô aqui, pode falar comigo. Nós que agradecemos, viu? Beijo, querida. Fique com Deus. Amém. E a todos que curtiram essa live maravilhosa e pensaram que era mais uma live, não. É mais que live. Porque aqui a gente compartilha conhecimento. Se inscrevam no canal da Rede Relâmpago e curtam nossos programas. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu. Obrigada. Tchau.